Oi, gente. Estamos começando mais uma aula de geografia. Já é a nossa terceira aula do terceiro bimestre para as turmas de primeiro ano. O tema da nossa aula hoje será a atmosfera. Na nossa aula passada a gente falou sobre os solos, né? E vimos lá a importância que esse recurso tem tanto para a sociedade como para a natureza. Fizemos um apanhado sobre os processos que atuam na sua formação e também na sua destruição. Tratamos sobre as técnicas de conservação do solo, identificamos os principais componentes que estão presentes no solo, falamos sobre os fatores de formação, conhecemos alguns conceitos relacionados ao estudo da pedologia e tratamos principais impactos ambientais que as atividades humanas podem causar em cima desse recurso, né? Hoje a gente vai tratar sobre... Nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a atmosfera, falando sobre a composição, a organização e as características dessa camada, que é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. Estudaremos as camadas da atmosfera, dando destaque para as características de cada uma das suas partes. Falaremos sobre as zonas climáticas da Terra. Buscaremos diferenciar tempo e clima, que são conceitos relacionados, mas têm significado diferente. E citaremos os fatores climáticos que determinam a variação na distribuição horizontal das características da troposfera. Os temas da nossa aula de hoje estão presentes no livro didático de vocês, que está disponível em PDF no site da escola, capítulos 8 e 9. Quem puder conferir, as informações estão presentes lá. Para a gente falar um pouquinho sobre a atmosfera, eu preciso resgatar com vocês os nossos estudos que a gente já fez sobre o processo de formação do planeta Terra. E aí eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou sobre o processo de formação do planeta, eu disse para vocês que no princípio o planeta ele era uma bola incandescente de material, tudo misturado, certo? Era uma confusão de materiais, todos misturados, e o que vai colocar uma ordem nesse processo de formação vai ser a ação da gravidade, que vai atrair os corpos para o centro, e do processo de rotação, o movimento de rotação, que vai gerar aí a força centrífuga, que é a força resultante do movimento circular. E o que vai fazer essa força centrífuga? Ela vai separar os elementos por densidade. O que é mais pesado vai ficar no centro do planeta, vai formar o núcleo, e os elementos mais leves vão ficar nas bordas. Eles vão ficar mais distantes do centro. E aí, graças a isso, os gases que são elementos mais leves, eles vão ficar envolvendo o planeta. E aí vem a definição do que seria a atmosfera. É uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície do planeta Terra de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Quer dizer, esses gases permanecem atraídos pela gravidade, senão eles iam embora viajar pelo espaço sideral, certo? Mas eles se mantêm agregados ao planeta graças à força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos que são responsáveis, gente, pela difusão e a manutenção das formas de vida no planeta. Se não existisse a atmosfera, não existia condições para a vida na Terra. A atmosfera, gente, ela é predominantemente formada por nitrogênio. São 78% da sua composição gases de nitrogênio. 21% dela é oxigênio e apenas 1% compreende aí gás carbônico, vapor d'água, fumaça, poeira e outros gases que são classificados aí como gases raros, como argônio, hélio, neônio, etc. Assim como o próprio planeta, a atmosfera também é dividida em camadas ou faixas que apresentam certas particularidades. Então, essas camadas que a gente classifica na atmosfera, elas são definidas para efeito de estudo,
Porque cada uma dessas partes da atmosfera tem características diferentes, certo? Então, são essas particularidades que vai fazer com que a gente separe em camadas, tá bom? Essas camadas são a troposfera, que é a mais próxima de nós, né? A primeira camada, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera, que é a última, já chegando no espaço sideral, tá bom? Além dessa diferenciação vertical, ela também apresenta diferenças horizontais devido à interação dos gases com os outros elementos presentes na paisagem, certo? Formando aí uma diferenciação nas características ao longo da superfície do planeta, né? Garantindo aí com a variação de características ao longo da superfície terrestre, o que nós chamamos de clima, certo? Que o clima é justamente essa diferenciação que a gente tem na distribuição das características horizontais. Tratando sobre a distribuição vertical da atmosfera, nós temos aí a definição das camadas, certo? Então, o planeta Terra, ele apresenta na sua atmosfera características diferentes. E é interessante que a gente possa identificar essas diferenças nas características. A primeira camada que existe, é a que está mais próxima de nós, é a troposfera. A troposfera, ela vai de zero, que é o nível do mar, até 15 quilômetros de altitude, certo? Por ela ser a mais próxima da superfície, ela concentra 80% dos gases da atmosfera. Por que que isso acontece? Porque a gravidade, gente, ela está atraindo os corpos para baixo. Então, nos primeiros metros, nos primeiros quilômetros da troposfera, nós já temos aí cerca de 80% dos gases da atmosfera. Essa grande concentração gasosa na troposfera vai garantir o que nós chamamos de pressão atmosférica, certo? Então, a pressão do ar, que é a pressão causada pela grande quantidade de gases, ela vai ser maior nas regiões mais baixas e menor à medida que a gente vai subindo, tá bom? Então, podemos dizer que a pressão, ela diminui à medida que a gente vai subindo. Por isso que quando você vai andar de avião ou quando você sobe uma serra, você sente os seus ouvidos entupindo, certo? Tem gente que desmaia, passa mal, certo? Por conta dessa variação na pressão atmosférica, tá certo? Ela pode chegar até 15 quilômetros e em seu limite superior. E a outra característica que vai mudar é a temperatura. À medida que a gente vai subindo, a temperatura também vai diminuir, certo? Isso acontece, gente, porque o processo de aquecimento do ar atmosférico não é feito diretamente pela luz do sol, mas pela refração, tá bom? Então, quando a gente for estudar mais adiante esse processo de aquecimento do ar atmosférico, vocês vão entender que o que vai aquecer o ar atmosférico vai ser a luz solar penetra, ela atravessa os raios dos gases da atmosfera, que são incolores, certo? Isso aí faz toda a diferença. Esses raios solares atingem os corpos que estão na superfície do planeta. A água, pedra, rocha, planta, ser humano, telhado de casa, gato, cachorro, o que tiver, certo? Esses corpos, eles vão absorver, eles vão ter uma reação com essa luz, certo? Absorvem e mandam de volta para o espaço na forma de calor. À medida que esse calor é refratado de volta para o espaço, os gases da atmosfera vão absorver esse calor e é ele que vai produzir o aquecimento da atmosfera, tá bom? Quando a gente for falar sobre efeito estufa, a gente vai falar melhor sobre esse processo. Sendo assim, quanto mais distante estiver da superfície, menor será a temperatura. Na troposfera, certo? Porque essa situação ela vai mudar quando a gente chegar na estratosfera, tá bom? Na estratosfera, que é a segunda camada, ela vai de 15 até 50 quilômetros da superfície, é onde está presente a camada de ozônio, que é responsável para
filtragem dos raios ultravioletas. Gente, nessa região, entre mais ou menos 20 quilômetros e 35 quilômetros de altitude, existe uma grande concentração de gases ozônio, certo? E esse gás ozônio, ele tem uma característica que é a coloração azulada, certo? E essa coloração azulada, ela vai fazer com que esses gases, eles não permitam que a radiação solar atravesse, mas eles acabam absorvendo e refletindo de volta para o espaço sideral a energia solar, a radiação solar que é prejudicial para a vida, que é a radiação ultravioleta. Eu até brinco com os meus alunos, eu digo ultraviolenta, né? Porque ela causa desmaturação celular, câncer de pele, tá certo? Dentre outros problemas. Então, a camada de ozônio, que é uma grande concentração de ozônio que existe nessa faixa aí, acima de 20 quilômetros de altitude, ela vai permitir aí a gente ter uma diferença no comportamento da temperatura, certo? Então, quando a gente chega na estratosfera, a temperatura começa a aumentar à medida que a gente sobe, certo? Então, à medida que a gente vai se aproximando da camada de ozônio, essa temperatura aumenta. Depois, a gente vai perceber na mesosfera que ela volta a diminuir, tá certo? Tá bom? Troposfera, estratosfera e agora vamos para a terceira camada, que é a mesosfera, certo? Ela localiza-se aproximadamente entre 50 e 80 quilômetros de distância da superfície e é a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a menos 90 graus Celsius. E isso acontece fundamentalmente porque o ar é bastante rarefeito. Então, nesse local, como existem poucas moléculas de ar, para segurar a temperatura refratada, certo? Na camada de ozônio, vai fazer o quê? Essa radiação, esse calor, ele vai ser dissipado para o espaço, certo? Fazendo com que a gente tenha aí temperaturas menos 90 graus Celsius, certo? O ar é extremamente rarefeito, certo? Nessa camada, e é nesse local onde os meteoros, os meteoritos que atingem o planeta, eles começam a obter o atrito, certo? Aí eles, devido ao atrito, começam a se fragmentar, e aí nesse processo de fragmentação, a gente vê eles como chamas, né? Como bolas de fogo cortando no céu, porque eles começam com o atrito, eles começam a ficar incandescentes, eles começam a queimar, tá certo? A camada superior é a termosfera, que ela localiza-se entre 80 quilômetros e 500 quilômetros de distância da superfície. Nessa camada a temperatura ela volta a subir, pode chegar aí até 1500 graus Celsius, e ela também pode ser chamada de ionosfera, porque nessa camada existe tão poucos gases que as moléculas viajam numa velocidade extraordinária. Tanto, gente, que quando há uma colisão entre as moléculas, essa colisão ela provoca aí uma modificação na carga elétrica das moléculas, tornando as moléculas com uma grande concentração iônica, certo? E é por isso que nessa camada é onde acontecem as transmissões de rádio, certo? As transmissões de rádio, as ondas de rádio, elas viajam nessa frequência, tá certo? A última camada é onde estão os nossos satélites artificiais, é a exosfera. É a última camada da atmosfera terrestre, localiza-se aproximadamente entre 500 e 800 quilômetros, é praticamente o espaço sideral. Nesse local, praticamente não existem gases, o ar é extremamente rarefeito, há apenas traços da presença de gás hélio e hidrogênio. A sua temperatura pode atingir 1000 graus Celsius. Falando sobre a distribuição horizontal, que seriam as características ao longo da superfície do planeta Terra,
a gente trata sobre apenas uma camada, que no caso seria a troposfera. Eu acabei não dizendo, mas a troposfera é a camada mais importante, que é a primeira. Por quê? Porque é nela onde acontecem todos os nossos fenômenos sociais e naturais, todos os ciclos biológicos, físicos e químicos que são responsáveis pela manutenção da nossa vida. Então, a primeira camada, a troposfera, é a mais importante. E os fenômenos meteorológicos, certo? As chuvas, neve, granizo, tudo acontece nessa primeira camada, certo? Então, por conta disso, ela é a mais importante e a mais estudada. E aí, quando a gente vai tratar sobre a distribuição horizontal na atmosfera, a gente vai tratar especificamente sobre as diferenças dessa camada ao longo da superfície do planeta. O que vai garantir, basicamente, essa diferenciação horizontal na atmosfera vai ser a incidência da radiação solar, que vai acontecer de maneira diferente devido à inclinação do planeta Terra, certo? Devido ao planeta Terra ter um formato ligeiramente esférico e ele apresentar-se em um eixo inclinado, a radiação solar vai atingir partes da superfície terrestre de maneira diferente, garantindo que a gente tenha locais com maior intensidade de radiação solar, locais com menor intensidade de radiação solar, fazem com que a gente tenha áreas mais quentes e áreas mais frias. Nas áreas próximas ao Equador, nós temos a radiação solar formando um ângulo de 90 graus. Isso vai proporcionar o máximo de absorção de energia, fazendo com que essas áreas sejam mais quentes. À medida que a gente se desloca para os polos, essa radiação ela vai adquirindo com a superfície um ângulo maior, chegando até 180 graus nos polos, ângulo tangencial, produzindo aí uma dispersão de energia, certo? Devido a isso, então, a gente tem a definição aí de 5 faixas ou 5 zonas climáticas do planeta, que vão ser definidas pelas diferenças de temperatura que a gente vai apresentar, que a gente vai visualizar ao longo do planeta Terra. E essa diferença nas temperaturas dessas faixas, elas vão ser definidas pela inclinação da radiação solar. O que vai delimitar o início de cada uma dessas zonas climáticas vai ser as linhas paralelas que a gente já estudou no começo do ano, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, formando aí as zonas climáticas da Terra. Zona polar, ártica e antártica, zona temperada do norte e do sul, e a zona intertropical, interceptada pela linha do Equador. Essa diferença que a gente tem horizontal, nós chamamos ela de clima, certo? Então, o clima é essa diferença que a gente tem nas várias partes do planeta Terra, nas características da troposfera, nas características da atmosfera, certo? Os comportamentos que a atmosfera vai adquirir. Temos que perceber, gente, que a atmosfera, por ela ser composta de gases, ela é extremamente dinâmica. E isso vai proporcionar uma variação muito grande. E ela sofre influência de diversos fatores que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Qualquer mudança, qualquer estabilidade que a gente causa na superfície provoca uma reação na atmosfera. Por isso que as pessoas chamam muita atenção. Se destruir a floresta amazônica, isso vai mudar o clima do Brasil. Porque qualquer tipo de interação que a gente faz, gente, vai produzir uma modificação nas condições da atmosfera do planeta. Tá certo? Entretanto, é interessante a gente chamar atenção para uma diferença conceitual. As pessoas confundem muito os conceitos de tempo atmosférico e clima. E os dois são conceitos completamente diferentes, apesar de estarem associados. Tanto, gente, que o tempo atmosférico ele é objeto de estudo dos meteorologistas, que é um profissional técnico que ele é capacitado em fazer medições utilizando-se de aparelhos como termômetro, barômetro, biruta. Ele vai fazer medições sobre as condições da atmosfera do local
em um determinado momento, certo? Então ele vai aferindo através desses aparelhos as condições da atmosfera, estudando imagens de satélite, que graças a Deus hoje a gente tem essa tecnologia, e aí ele vai falando sobre essas características momentâneas da atmosfera. E aí está aí a diferença. O tempo atmosférico trata da sucessão de características momentâneas da atmosfera. São características meteorológicas que vão variando ao longo do dia. Então, de repente, está o sol, vem uma nuvem, cobriu o sol, ficou nublado. Então, ela vai variando muito ao longo do dia. E isso diferencia-se do que a gente classifica como clima, tá certo? Então, conjunto de características momentâneas e variáveis da atmosfera representam o que a gente chama de tempo atmosférico. Já o clima trata-se daquelas características que são permanentes, ou seja, aquelas características do tempo atmosférico que mais se repetem, como por exemplo, quase todos os dias da semana foram quentes, mas teve um dia que fez frio, ou na maior parte dos horários do dia faz calor, mas em alguns faz frio, tá entendendo? Então aquela característica que mais permanece é o que vai definir o que a gente chama de clima. Então o clima, gente, ele é estudado pelo climatologista, que é um profissional de ensino superior, e ele vai fazer um estudo, gente, de pelo menos 30 anos para conseguir garantir aí quais são as características que permanecem. Falando sobre a nossa cidade aqui, Fortaleza. Para a gente perceber quais são as características que permanecem na nossa cidade, uma das características que a gente tem é o calor, né? Quase todos os dias do ano a gente tem temperaturas aí acima de 27 graus Celsius, né? Então essa média de temperatura de 27 graus Celsius é uma característica que permanece. Então ela representa aí o clima da cidade de Fortaleza. Outra questão aqui, chove pouco ou chove muito, certo? Então é uma característica também que se permanece, tá bom? Ou quais os períodos do ano em que chove mais? Todos os anos se repete, normalmente as chuvas acontecem nos meses de abril, maio, junho, certo? Então, essas características que permanecem é o que nós chamamos de clima. Ou seja, o conjunto de condições atmosféricas duradouras, permanentes, invariáveis. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. A gente vê muito o tempo atmosférico quando a gente vê a previsão do tempo, né? Então, todos os dias no telejornal, a moça do tempo fala lá sobre a previsão, se vai chover, se não vai, se vai estar ensolarado, velocidade do vento, essas coisas. Então, a gente tem esse contato com o tempo atmosférico na previsão do tempo. Já o clima, a gente fala mais quando está fazendo estudos mesmo de geografia, né? Que a gente vai falar sobre as diferenças do clima no Brasil, no território brasileiro. Que são regiões do Brasil que apresentam particularidades nas condições atmosféricas. Essa definição das diferenças dos climas que vão acontecer nos vários lugares do planeta, né, que cada lugar, cada cidade, ela vai apresentar características na atmosfera que são diferentes. Essas particularidades nas características da atmosfera, elas são determinadas pela existência de fatores climáticos, que são condições específicas de cada lugar que vão determinar as características da atmosfera daquele local. Quer dizer, elas vão influenciar as condições da atmosfera daquele lugar. A gente normalmente separa os fatores climáticos em duas escalas. Os chamados estáticos, que estão relacionados com a localização, portanto não tem variação, que aí seria a posição lá em relação ao Equador, que a gente chama de latitude, a posição vertical em relação ao nível do mar, que a gente chama de altitude, e a distância em relação ao mar
ou aproximação em relação ao mar, maritimidade, continentalidade, que vão determinar aí se o local vai ser mais quente, mais seco, mais frio, tá bom? Então essas variações que vão acontecer dos fatores climáticos, vocês vão ver nesse videozinho que eu coloquei para vocês aqui, para aprofundamento dos estudos, tá certo? Existem também fatores que são considerados dinâmicos, são aqueles que têm uma variação de um lugar para o outro. Estão associados com as correntes marítimas, as massas de ar, o efeito orográfico, que é a presença do relevo, a vegetação e a própria ação do homem, certo? Gente, na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre climatologia, certo? Sobre essa parte da atmosfera, só que a gente vai falar sobre climas no mundo e no Brasil. E aí eu vou voltar a falar sobre esses fatores climáticos, mas com um foco mais voltado para o estudo das diferenças do clima. Temos uma atividade no formulário, não deixem de fazer as nossas atividades. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.